Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre o que é a dissonância cognitiva, como lidar com novas informações e com a cultura do cancelamento. Nossa convidada é a doutora Daniele Edmoni, psiquiatra da infância e da adolescência na Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Doutora, explica para a nossa audiência, então, o que é a teoria da dissonância cognitiva? Então, na verdade, é uma teoria não tão antiga, um pouco mais recente, que falam, resumindo, né, porque tem coisas muito difíceis, mas resumindo é assim, é a gente não fazer o que a gente pensa, né? E quando isso acontece, isso traz um conflito, uma angústia para a gente, né? O nosso mundo psíquico, ele é feito para fugir da angústia. Então, quando a gente tem um incômodo psíquico, a gente quer esquecer ele, a gente quer fugir dele, né? Então, quando acontece essa dissonância cognitiva, quando a gente faz algo que não bate com o que a gente pensa, né? Isso traz uma angústia e a gente tenta, de alguma maneira, se livrar daquilo. Então, acho que de uma maneira mais simples, basicamente é isso que acontece. Esse é o funcionamento psíquico que a gente tem, né? De se livrar do que está incomodando. E nem sempre a maneira que a gente usa para se livrar é vamos dizer assim, é a melhor, né? É a melhor saída que a gente tem para resolver essa situação. Então, a senhora falou sobre a saída para essa situação, né? Como fazer para solucionar esse tipo de situação? Uma pessoa que age com dissonância cognitiva, né? Como solucionar isso? Então, acho que a melhor maneira é exatamente o contrário, né? Então, vamos pensar assim, se eu estou fazendo uma coisa que eu não acredito, que eu não gosto, né? E eu posso continuar insistindo naquilo, falando, não, eu realmente amo, adoro, mas lá no fundo eu sei que eu não gosto, né? É entrar em contato com essa questão, né? Então, o que realmente está me incomodando? Por que eu estou fazendo uma coisa que não bate com o que eu penso, com o que eu acredito, e por que eu estou insistindo nessa situação, né? Então, assim, é um trabalho muito difícil, mas, na verdade, o certo seria isso, né? A gente entender por que a gente está vivendo essa dissonância. Dissonância é isso, né? Quando a coisa não ressoa, né? E como que a gente vai fazer para sair daquilo, né? Então, como que eu vou voltar a minha ação para aquilo que eu acredito, né? Então, isso é muito mais trabalhoso do que, por exemplo, simplesmente achar ou fingir que está tudo certo, que nada está acontecendo. Então, de novo, essa resposta psíquica rápida que a gente tem de tentar se ajustar, nem sempre é a melhor maneira. Muitas vezes a maneira mais trabalhosa e, entre aspas, mais dolorida é a maneira que funciona melhor, vamos dizer assim, é mais eficaz, né, para a gente lidar com aquela situação e nem sempre sozinhos a gente consegue, né? Então, muitas vezes a gente acaba precisando da psicoterapia, de algum auxílio externo para poder pensar realmente como ajustar essa situação de uma maneira mais adequada, né? Não só tentando se livrar dela e pulando para o próximo problema, né? Porque isso vale para várias áreas da nossa vida, né? O nosso campo afetivo, o trabalho, os nossos relacionamentos, as questões do dia a dia, a gente faz isso o tempo todo na vida. A doutora comentou em psicoterapia. Tem alguma questão também, como a doutora é psiquiatra, né? Medicamentosa indicada para esses casos ou mais visada, focada para a psicoterapia? Na verdade, assim, a gente medica os transtornos mentais. A gente não chama de dissonância cognitiva de um transtorno mental, é uma questão psíquica, né? Então, assim, se isso acaba levando a um transtorno mental, então, sei lá, aquela pessoa deprime porque realmente vive de uma maneira que não condiz com o que ela pensa e aquilo acaba levando a um transtorno mental, daí sim a gente medica, né? Mas a gente não medica a dissonância em si, porque o que a gente acredita é isso, é uma questão psíquica, né? E que seria bom se ela pudesse ser trabalhada, e uma das melhores maneiras é poder realmente pensar na psicoterapia. Doutora Daniele, durante séculos se acreditou que a Terra era o centro do universo, que o Sol girava em torno dela, e até que o astrônomo Nicolau Copérnico demonstrou que não, a Terra não era o centro do universo e ela girava, né, em torno do Sol. E demorou muito para boa parte da população acreditar nisso, né? E até hoje a gente vê que tem casos de semelhante grandeza no nosso cotidiano hoje. Por exemplo, a vacina, né? Sem dúvida, sem dúvida. Como fazer para que essa parcela da população, né, tenha mais facilidade em assimilar essas informações que às vezes vão de encontro, né? Vão contrárias ao que elas sentem e imaginam?
Então, acho que isso é um bom exemplo, né? Se eu sempre entendi, acreditei, aprendi que a Terra é plana, por exemplo, ou que o Sol gira em torno da Terra e não a Terra gira em torno do Sol, enfim, tudo que é diferente do que eu acredito, do que eu sempre acreditei, do que eu sempre vivi, é muito difícil da gente lidar. Então, qual que é a nossa primeira resposta? É uma rejeição, né? Não sei, não quero saber, isso aqui é loucura, besteira, cai fora. Então, tudo que a gente vê que é uma grande mudança, a gente vê muito isso na medicina, né? A medicina caminha para um lado e, de repente, a gente descobre outra coisa, e aí as pessoas ficam, não é possível, até que depois de muito tempo a gente consegue realmente provar e falar, não, realmente estava errado, era assado, agora vai ser assim, né? Mas, claro, no começo isso traz uma angústia, você fala, puxa, eu sempre fiz de um jeito, de repente vai ser de outro, como assim, né? Então, a nossa primeira reação psíquica é isso, imagina, isso é uma besteira, isso não existe, né? Que foi o que aconteceu na época, as pessoas questionavam, enfim. E aí a gente demora, então é isso, né? A gente precisa ter uma certa paciência e orientação, né? A gente precisa entender o que está acontecendo com aquilo para realmente poder absorver aquela ideia, mas não é uma questão rápida, né? Se a gente sempre acreditou nas coisas de uma maneira, de repente mudar, é uma dificuldade muito grande. Então, o que eu falei, a nossa primeira reação é, imagina, essa besteira está errado, fora, não quero ouvir, né? E aí, aos pouquinhos, então, na verdade, o que a gente pode fazer é orientar, explicar e dar um tempo para essas pessoas, porque a gente realmente precisa de um tempo psíquico para poder digerir essa nova ideia, aceitar essa nova questão. É que a gente está falando de uma coisa muito grande, absurda, né? Do Sol, da Terra, mas a gente pode falar de questões menores mesmo, né? Coisas que eu acredito, coisas que eu faço e que eu preciso mudar, e que no primeiro momento eu vou falar, imagina que besteira, né? Isso não tem nada a ver. E aí, aos pouquinhos, eu posso ir pensando se realmente, sei lá, essa atitude não é legal, ou esse pensamento não é legal, mas isso me demanda um certo tempo, uma certa acomodação psíquica, né? E, de novo, com a psicoterapia, tudo fica menos difícil, menos sofrido, né? Porque é alguém externo te ajudando a entender e a digerir, né? Porque que você pensa de um jeito e faz de outro, e, obviamente, isso te traz um sofrimento. Não é fácil. A doutora comentou sobre situações mais cotidianas, né? E não tão extremas quanto o exemplo da Terra e do Sol. E a doutora comentou também que pode ocorrer a dissonância cognitiva no ambiente de trabalho. Então, o que acontece com frequência nas empresas, nas organizações, é a chegada de um novo chefe, um novo diretor, e aí ele tem as suas ideias de trabalho e muitas vezes vê que naquele ambiente as pessoas não fazem de uma maneira mais adequada possível e quer implementar situações mais lógicas de trabalho, na visão desse chefe, e é mal compreendido com a frase clássica, a gente sempre fez assim. Então, assim é o correto, né? Então, assim, como fazer para, talvez esteja nos assistindo agora ou um colaborador, né? Ou até um chefe de serviço em alguma organização, como fazer para esses profissionais, principalmente para o chefe, né? Para ele convencer aqueles funcionários de que, não, gente, sempre foi assim, mas é possível fazer de uma melhor forma, sem que ele fique mal visto pela equipe. Sim, paciência, né? Tem que ter muita paciência, porque é isso, de novo, a nossa primeira reação é, não, tá errado, sempre fiz assim, esse é o jeito que eu sei fazer, então é o jeito certo, né? E realmente, para você implementar uma mudança, fazer uma coisa diferente do que sempre foi feito, que se estabeleceu, se acreditava que era correto, é muito difícil. Então, de novo, né? Você precisa orientar, explicar e ter essa paciência, né? Não é de uma hora para outra realmente que as pessoas conseguem digerir essas mudanças, né? Então, isso que você falou é muito comum mesmo. A gente vê mudanças estruturais no trabalho com alguém que geralmente vem de fora e que tem uma outra visão e que as pessoas têm uma resistência muito forte, né? É isso que você falou, eu sempre fiz assim e deu certo, né? Mas a gente pode tentar de uma outra maneira, mas realmente não adianta a gente achar que vai colocar e no dia seguinte todo mundo vai fazer, porque não é assim. A gente precisa de um tempo para se reestruturar psiquicamente e no ambiente também, né? Vai fazer as coisas de uma maneira diferente, a gente precisa de um certo processo, de um certo tempo, né? E paciência, né? Senão as coisas não vão caminhar. Doutora Daniele, enquanto especialista de dissonância cognitiva, que a senhora é, quais as situações de dissonância cognitiva hoje na sociedade que mais preocupam os especialistas? Tem alguma que cause temor, né, na comunidade dos especialistas, da medicina, dos psicólogos?
Eu acho que qualquer questão que gera uma angústia importante para aquela pessoa acaba sendo importante, né? A gente não tem uma questão. Então, por exemplo, acho que o que a gente tem visto são essas polaridades, né, hoje em dia. Então, vacina, antivacina, eu sou de esquerda, eu sou de direita, né? Isso traz uma angústia muito grande, porque o cara que é 100% contra a vacina, com certeza em algum momento se questiona, mas será? Né? Mas às vezes ele nem se permite muito raciocinar e pensar sobre isso, porque o grupo dele é totalmente anti-vacina, usando esses exemplos extremos que a gente vive hoje em dia. Né? Então o que realmente nos preocupa são os extremos, né? Porque quando a gente vive num extremo, a gente fica preso àquela situação e a gente não se permite olhar, raciocinar e conseguir pelo menos avaliar se o outro lado está certo, se a gente pode, né, pelo menos pegar algumas coisas do outro lado. As coisas não são assim preto e branco, né, 8 ou 80. A gente precisa sempre pensar que existem nuances, né, existem intervalos entre os dois extremos, né? Então, quando a gente fica muito preso a isso sim são questões preocupantes, que é o que a gente tem vivido hoje em dia, né? As pessoas se prendem num grupo e não podem nem pensar na possibilidade de olhar alguma coisa do outro grupo, né? Ou da outra situação, da situação contrária. Isso eu acho que é preocupante do ponto de vista social, inclusive, não só de sofrimento para aquela pessoa, mas como sociedade, né? A gente não pode viver, né, ou em cima, ou embaixo, ou aqui, ou ali. A gente tem que transitar entre as questões, né? A gente tem que ter essa flexibilidade de poder transitar. Uma hora eu penso isso, outra hora eu penso aquilo, e tudo bem, né? A gente pode fazer isso, né? Doutora, tirando esse exemplo clássico da vacina que a doutora comentou, a gente pode dizer que a pandemia da Covid aumentou, né, os casos, aumentou a intensidade da dissonância cognitiva na população? Eu acho que ficou mais evidente, não acho que aumentou, mas ficou mais evidente, né? O mundo realmente ficou muito evidente como a coisa se polarizou, né? Então, assim, lembra, ou fica em casa, ou trabalha, ou usa máscara ou não usa. Bom, mas tudo bem, você pode usar máscara em ambiente fechado e não, né? Assim, não existia, era sempre ou, né? Então, ou eu sou desse grupo, ou eu sou daquele grupo e não aceito quem é do outro grupo. Né? Então, acho que isso ficou muito mais evidente porque as pessoas estavam muito assustadas, e isso tende a acontecer, né? Quando eu estou assustado, o que eu faço? Eu preciso me juntar com alguém, né? Eu preciso ficar num bando, num grupo, que nem os animais, nós somos animais, né? E poder pertencer a alguma coisa. Isso é muito bom, isso é muito saudável do ponto de vista psíquico. Mas deixa de ser saudável quando eu começo a rejeitar o outro lado. Ok, eu achei um bando, né? Achei pessoas que pensam mais ou menos como eu, mas não quer dizer que a pessoa do outro bando está 100% errada. Né? Então, essa polarização é ruim. Então, é importante a gente achar pessoas e ideias que batem com as nossas, mas isso não quer dizer que a gente vai fechar para as outras ideias, né? Para as outras pessoas, que é o que a gente tem visto, né? Não tem conversa, é ou isso ou aquilo e fim de história, né? Isso é muito ruim para a sociedade. Doutora, qual que é a relação da dissonância cognitiva com o marketing e o comportamento do consumidor? Então, isso é interessante, né? Essas questões psíquicas têm sido muito usadas pela publicidade, pelo marketing, porque é isso, né? Como que eu vou fazer o meu consumidor comprar, fidelizar, falar bem da minha marca, né? Então, essas questões psíquicas são muito importantes do ponto de vista de marketing. Então, uma das questões principais é essa, né? Às vezes as pessoas adquirem produtos, compram coisas e logo se arrependem. Né? E aí que a gente precisa, o marketing, né? Eu não trabalho com isso, mas o marketing que precisa pensar como que vai lidar com isso, né? Então, trabalhar o famoso lá que se fala o pós-venda, né? Assim, como que você vai tratar o seu cliente depois da compra? Porque às vezes a compra é uma questão impulsiva, né? Sei lá, tava triste, comprei um sapato, cheguei em casa e detestei o sapato, né? O que eu vou fazer com esse raio desse sapato? Porque daí eu vou ficar com raiva da marca, vou ficar com raiva do sapato, né? Vou falar para todo mundo que aquele sapato é feio, que aperta, que eu detestei, que ele é incômodo, né? Então, assim, o que eu vou fazer com aquele sapato e o que a empresa vai me oferecer para fazer com esse sapato, né? Então, esse famoso pós-venda é muito importante justamente por isso, né? Para entender, mas por que você não gostou do sapato? Sim, a gente pode trocar, a gente pode pensar, porque a pessoa já volta numa outra situação, então ela já não está chateada, por exemplo, ela já está mais, vamos dizer assim, racional, né? E daí ela quer se livrar do tal sapato que lembra o momento que ela estava chateada. Né? E aí realmente entra esse marketing de poder lidar com toda essa situação e fazer com que aquela pessoa não fique com raiva daquela marca, daquela situação, daquele sapato, mas que ela possa fazer um rearranjo psíquico, que é a mesma coisa que a gente estava falando da dissonância, né? Então aquele sapato, aquela marca vai entrar de uma outra maneira no mundo psíquico dela, né? Então, por exemplo, se ela
odiou o sapato e ela volta na loja e ela pode trocar, ok, ela vai ficar feliz, né? Porque o sapato da tristeza foi embora e ela comprou lá um tal de sapato que ela estava realmente querendo, precisando, enfim. E daí ela vai ficar feliz com essa marca, né? Então, de uma maneira geral, é isso, assim, é poder trabalhar essas questões psíquicas para realmente poder valorizar, né? Enfim, essa marca, né? Que aquela pessoa está querendo vender. Então, essa parte psíquica é bastante interessante para o marketing. Doutora Daniele, o que seria, que dá nome ao nosso programa de hoje, a cultura do cancelamento, que a gente vem ouvindo aí nos últimos tempos, e qual que é a relação de cancelamento com dissonância cognitiva? É um pouco aquilo que a gente estava falando, né, da polarização, né, então assim, eu escuto uma coisa que não tem a ver comigo, né, claro que existem coisas extremas, né, então sei lá, a gente falar de racismo, de antissemitismo, isso são coisas que não pode, fim, né, mas tem coisas que você pode acreditar e eu posso não acreditar e ok, né? Então é um pouco isso, assim, fica essa polarização. Eu acredito nisso, você acredita naquilo e aí o que você faz é absolutamente inviável para mim, né? É impensável poder escutar, ver essas questões. Então isso acaba acontecendo, essa polarização, né? Então a pessoa X, então a cultura do cancelamento é isso, né? Alguém mais assim, com muitos seguidores ou alguém famoso fala ou faz alguma coisa que não é aceita, e daí essa pessoa é detonada, né? Mas isso tem uma questão muito grave, porque é isso, em vez de se conversar sobre essa situação e se pensar por que a pessoa falou aquilo, que contexto, que a gente vê muito isso, né? Assim, tirar uma coisa do contexto e falar, a pessoa em 2015 falou, sei lá, que era homofóbica, né? Mas quando você vai ver, não tinha nada a ver, assim, era parte de um conjunto, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Então, o cancelamento acaba sendo aquilo que a gente conversou, assim, essa ideia, para mim, é insuportável, eu preciso rejeitar ela de qualquer maneira, né? E aí muitas pessoas fazem isso e acabam realmente cancelando aquela pessoa ou o que ela falou, e isso é muito ruim, porque eu falei, em vez de se pensar sobre essa situação, né, que todos nós podemos errar, de vez em quando a gente fala coisas que não são adequadas e a gente pode voltar e se desculpar, aquilo que a gente falou antes, né? A gente precisa ter essa flexibilidade psíquica de falar, falei besteira, errei, desculpa, né, assim, naquele momento eu pensei X e falei Y, não foi, né, então assim, e isso acaba não acontecendo, porque aquela pessoa é tão bombardeada, né, e realmente cancelada, que assim, bom, errou, fim, né, mas todos nós erramos, né, todos nós falamos besteira, todos nós, às vezes, falamos o que não devemos em um momento errado, enfim, e a gente precisa ter essa possibilidade de conversar, de repensar, mas não é o que a gente tem visto, né, então, eu falei assim, tirando algumas situações extremas que realmente são absolutamente inaceitáveis, né? É o que a gente vê que não se dá essa possibilidade de pensar e que todos nós estamos sujeitos a isso, né? Então é muito fácil você cancelar o outro, mas e quando acontece com você, né? E quando a gente é detonado por uma situação que às vezes foi absolutamente involuntária, né? E que a gente não tem nem a possibilidade de poder explicar, confirmar, corrigir aquilo, né? Porque simplesmente se cancela e fim, não é um pensar, é um cancelar, né? Então eu acho isso muito complicado do ponto de vista, de novo, de sociedade, né? É muito fácil juntar, sei lá, 100 mil pessoas e acabar com uma pessoa, né? Mas e aí, né? Como é que essa pessoa vai se defender? Então eu acho isso muito complicado. Me lembra um pouco, né? Lembra né? Na época da Inquisição, né? Que se juntava, tinha aqueles tribunais na rua, e aí lá mesmo se decidir, já se queimava a pessoa literalmente, né? Em praça pública. Me lembra um pouco isso, né? Então, assim, 10 lá decidem que está errado, bom, então vamos queimar essa pessoa, né? É um pouco isso, a gente não queima ela fisicamente, mas a gente queima ela do ponto de vista de sociedade. Eu acho isso bastante complicado, né? A doutora, na explicação, comentou alguns casos exagerados, né, de cancelamento, que é a banalização do cancelamento que às vezes ocorre, né? Quais as consequências para o cancelado, né, dessa banalização quando acontece? Então, acho que é um pouco isso, né? É a não possibilidade de pensar sobre aquilo, né? Eu fiz, errei, mas eu não tenho a possibilidade de, sei lá, me desculpar, de repensar, de fazer de uma maneira diferente. Não, simplesmente fui jogado fora e acabou, né? Isso traz uma consequência psíquica horrível, né? Porque a gente não tem justamente aquilo que a gente estava falando no começo, né? Essa possibilidade de pensar e repensar e fazer de uma maneira diferente, isso acaba não acontecendo, porque ninguém quer saber, né? Eu vou fazer de uma maneira diferente para mim, mas o resto das pessoas já não quer mais saber de mim, já fui eliminado, né? Já fui julgado, acho que a palavra é essa, né? Eu fui julgado sem uma possibilidade de defesa, e isso é muito ruim, né? A gente precisa sempre ter essa oportunidade de poder conversar, repensar, fazer de uma maneira diferente. Então, para quem sofre isso,
realmente é bastante complicado, né? E daí a gente pode pensar milhões de coisas, cancelamento, bullying, né? Quando você não dá realmente oportunidade para o outro de se defender, né? Você joga ele fora e acabou, né? E como é que você faz quando você está fora, né? O que você faz com aquilo tudo? Então isso gera uma angústia enorme e a gente vê situações aí, né? Então eu lembro que teve o filho de uma cantora que acabou cometendo suicídio depois de fazer uma postagem, várias questões homofóbicas. Então, assim, que difícil, né? Claro que não foi só isso, mas que difícil você ser cancelado, né? Sem ter essa possibilidade de voltar e falar, puxa, errei, né? Ou não, sou assim mesmo, quero falar assim, mas assim, de poder se conversar sobre isso. Não tem jeito e acabou. Quando a gente vive essa rigidez, isso faz muito mal, né? Como pessoa e como sociedade. Então, acho que esse momento que a gente está vivendo de uma rigidez muito grande, de uma polarização muito grande, isso não faz bem para nenhum de nós, né? A doutora comentou desde os casos na época da Inquisição, né? Mas é inegável a velocidade da informação hoje com a internet, que traz N benefícios, né, para a humanidade, mas acelera informações de cancelamento, por exemplo, uma notícia de alguém que falou um termo assim, assado, né? Como tentar diminuir, coibir casos injustos de cancelamento com essa transmissão de mensagens tão rápida, né, para a população via internet? Eu acho que é orientação, falar exatamente isso que a gente está falando, né? Ventilar esse assunto e mostrar como isso é complicado, né? Isso que você falou é exatamente isso. Muitas vezes a pessoa recebe mensagem, nem abriu e já pronto. Então esse cara não quero mais saber, né? E nem sabe o que aconteceu, e nem ouviu a resposta da pessoa, né? Então é isso, assim, com essa velocidade, as pessoas acabam não conseguindo, elas partem muito para ação e não conseguem muito pensar. Eu acho que o cancelamento é um pouco isso, né? O agir e o não pensar. Isso é péssimo para nós como seres humanos. A gente precisa pensar e depois agir, e mesmo assim a gente vai errar muitas vezes, né? Agora, se a gente faz e depois pensa, daí a chance de fazer besteira, de errar é enorme, né? Então é isso, eu faço besteira, ele faz besteira, 100 mil fazem besteira, pronto, acabou, né? Acabou uma pessoa, né? Então essa possibilidade de pensar, de raciocinar, ela acaba nessa velocidade toda, né? Porque eu preciso responder naquele minuto, né? Chegou, eu preciso dar né, algum feedback daquilo sem nem saber o que está acontecendo, né? Eu acho até engraçado, muitas vezes me chamam para dar entrevista, eu falo, calma, eu nem tô sabendo, né, do que, sei lá, sobre tema X, eu falo, calma, não tô sabendo ainda, né? Eu tô aqui no consultório, vamos pensar direito, né? Porque é isso, assim, vai, né? Eu não sei o que está acontecendo, eu não posso sair por aí falando as coisas, né? Eu não posso sair por aí decidindo as coisas sem conhecer aquele determinado assunto. Então, realmente, essa velocidade é muito preocupante, porque as pessoas se sentem impelidas a responder na mesma velocidade que as coisas chegam, e nem sempre a gente faz da maneira correta quando a gente faz rápido, quando a gente faz de maneira impulsiva, né? Interessante que a doutora comentou agora sobre ocorreu o cancelamento com uma pessoa, acabou aquela pessoa. Mas a gente vê alguns casos, inclusive de grande repercussão, que a pessoa consegue minimamente que reverter isso, reverter esse quadro de cancelamento, de cancelado. Como é um exemplo do ator americano Johnny Depp, que foi, logo com a velocidade da internet e tudo mais, foi cancelado por vários empregadores, né? Vários estúdios de cinema, e com o tempo dele tentou reverter essa informação, esse cancelamento, esse quadro, com um processo judicial que se findou recentemente, que conseguiu mostrar mais a verdade da parte dele. Então, assim, o que a senhora diria para o cancelado, eventualmente alguém que está nos assistindo, pô, fui detonado por um comentário que eu fiz, qual é a postura que deve ser dessa pessoa cancelada para tentar reverter, se é possível reverter, né, 100%, depois de ser detonado? Acho que isso que você deu é um ótimo exemplo, né? Mas você imagina o que ele não passou, né? Ele perdeu dinheiro, amigos, trabalho, fama, tudo, né? E aí acho que ele deve ter ido lá para o fundo do poço, em algum momento ele começou a se organizar psiquicamente e pensar o que ele poderia fazer com aquilo, né? Mas isso demorou, sei lá quantos anos, né? 4, 5 anos até ele conseguir voltar, né? Então, assim, olha que processo difícil e demorado, né? Então é isso que a gente está falando. É claro que sempre existe a possibilidade de você retomar, de você melhorar aquela situação, mas para isso você precisa estar bem psiquicamente, né? Porque o que a gente vê também às vezes é isso, né? A pessoa cancelada vai lá resolver e faz uma besteira ainda maior, né? Fala uma coisa pior ainda do que já tinha sido a primeira,
né? Então é isso, assim, a gente precisa de um tempo psíquico para conseguir digerir o que aconteceu e se reorganizar. Por isso que eu falo, essa rapidez que as pessoas precisam de resposta, 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 isso é a pior coisa que a gente pode fazer, porque a gente não consegue pensar. Quantas vezes a gente não faz isso, né? A gente responde, depois fala, puxa, eu podia, né, ter falado assado, porque é isso, assim, essa pressão que a gente tem, essa urgência de responder, de fazer, de partir para ação, não permite que a gente elabore aquilo, né? Então, a primeira questão é essa, assim, é tentar elaborar o que está acontecendo e daí, com calma, conseguir pensar em alguma estratégia, e aí vai ser diferente para cada pessoa, para cada situação, mas é isso, assim, esse tempo e esse raciocínio psíquico é fundamental para que não se faça uma besteira, uma segunda besteira, né? Foi cancelado, vai lá arrumar e ainda faz uma besteira maior, né? Então, assim, isso é muito difícil e você tem que ter uma boa estrutura psíquica para isso, né? Porque quando a gente não é cancelado e simplesmente desaparece, né? Ou casos extremos acaba tentando suicídio, enfim, isso mexe muito com a pessoa, né? Então, você precisa ter uma boa estrutura psíquica para reorganizar os seus caquinhos e falar, bom, vamos lá brigar de novo, né? Porque eu não aceito isso, né? Que foi o que ele fez, mas sei lá quantos anos depois e sei lá que preço, né? Porque também foram milhões lá com advogado, com sei lá o quê, né? Então, assim, ele resolveu realmente bancar um preço bem alto, tanto financeiro como psíquico, para poder ter essa questão. Ele se saiu muito bem, mas não foi fácil, né? A gente só viu bonitinho o final, né? Ele sorrindo, mas imagina o quanto isso foi sofrido para ele, né? Doutora Daniele Admoni, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania e o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível no site do Senado Federal e no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode mandar para a Ouvidoria do Senado e a gente se vê no próximo Cidadania. Muito obrigado.